RFI Convida. Elcio Ramalho. O RFI Convida recebe hoje em seus estúdios Fernanda Figueira Toneto, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bom dia e bem-vinda à Rádio França Internacional, Fernanda. Bom dia, muito obrigada. Fernanda, você proferiu uma palestra na Escola de Direito da Universidade de Sorbonne, aqui em Paris, sobre o tema O procedimento de impeachment no Brasil, aspectos constitucionais e políticos. Que aspectos são esses que você ressaltou na sua palestra, Fernanda? Ontem nós falamos sobre o impeachment no Brasil, não somente sobre o último processo de impeachment que aconteceu no Brasil no ano de 2016, mas sobre o procedimento de impeachment em geral, previsto na Constituição brasileira, de uma maneira muito genérica que foi prevista pela Constituição, uma vez que a Constituição é um produto de um processo democrático e, como tal, feito para que um presidente dure no poder, portanto, previsto para que o presidente não seja retirado do poder. Por isso foi previsto de uma maneira tão genérica. E por isso, então, ele foi importado dos Estados Unidos. Por isso é chamado de impeachment, né? Porque a gente não fala de impeachment no Brasil. Então, eu falei de uma forma genérica sobre os artigos que existem na Constituição, do crime de responsabilidade que pode ser cometido pelo presidente da República e nas duas hipóteses em que isso aconteceu no Brasil. A primeira, o crime de responsabilidade praticado pelo Fernando Collor, em 1992, que foi um crime de corrupção. E a segunda, o crime que foi imputado à presidente Dilma Rousseff, que foi supostamente um crime de violação da lei o crime de pedalada fiscal, o crime contra a lei de finanças, que é um crime que foi bastante polêmico, porque é uma questão de interpretação, de uma nova interpretação que foi dada pelo Tribunal de Contas da União. Agora, em relação a esses processos de impeachment que aconteceram no Brasil, qual é o aspecto político preponderante nesses dois que houveram, então, no caso do Fernando Collor em 1992 e o da Dilma Rousseff em 2016? No caso do Fernando Collor, ele era diretamente ligado à prática da corrupção. Houve toda uma denúncia em relação a ele, que foi feita pelo irmão dele, e alguns ministros dele que também eram implicados no caso de corrupção. O Fernando Collor foi diretamente condenado, ele perdeu os direitos políticos quando foi condenado à perda do cargo, ele teve... Porque a Constituição prevê também que, no caso da perda do cargo, o Senado pode se manifestar sobre a perda dos direitos políticos, isso aconteceu com ele, em razão da prática de corrupção diretamente ligada a ele. No caso da presidente Dilma Rousseff, isso não aconteceu, porque ela não estava diretamente implicada no caso de corrupção. Os casos de corrupção, quem estava implicado diretamente na prática eram outros integrantes do Partido dos Trabalhadores. Me refiro especificamente ao caso Petrobras. E foi em relação a esse caso que houve a condenação do ex-presidente Lula. É claro que esse caso Petrobras acabou gerando uma perda de popularidade da presidente Dilma. E essa perda de popularidade acabou acontecendo de uma forma muito grave quando ela acabou por nomear o presidente Lula ao cargo de ministro de Estado, que seria, aqui na França, seria o equivalente ao primeiro-ministro. Acabou vazando um áudio, as pessoas devem se lembrar, que seria para que ele tivesse o foro privilegiado, para que ele não fosse processado lá em primeira instância, que foi a instância que acabou condenando ele à pena de 9 anos. Então, isso acabou gerando uma perda de popularidade da presidente, e isso foi uma das gotas d'água que acarretou todo o processo de perda do cargo dela. Mas, diretamente, ela não estava implicada no caso de corrupção, e talvez, por isso, no julgamento final do Senado, quando ela perde o cargo, o Senado decide, diferentemente do que acontece no caso Collor, o Senado decide que ela
não perde os direitos políticos. Manteve então, os direitos manteve políticos os e ela direitos pode, políticos. inclusive, se candidatar, Ela que não pode, foi o caso do inclusive, Collor. Uhum. ela pode se candidatar. O Collor ficou 8 anos sem poder ser candidato, mas depois Ele voltou à ele política voltou à política, como tanto que hoje ele é senador da senador. República, né? Agora, no caso, a presidente, se referindo à presidente Dilma Rousseff, que é o caso mais recente, ela entrou, então, na Justiça com recurso na Corte Suprema para tentar reverter e anular esse processo de impeachment. Na medida em que esse processo, né, que juridicamente, ele, na verdade, tem poucos artigos, como você mesmo comentou, isso significa que pode haver a possibilidade, então, juridicamente, desse processo ser anulado em função das bases jurídicas em que ele se sustentou? A Constituição ela prevê 3 artigos no procedimento de destituição do presidente, como eu disse. Depois ela remete a uma lei ordinária, que é a Lei 10.079, que é uma lei de 1950 que não corresponde a todo o processo democrático porque o Brasil passou. E ela deixa esse procedimento, então, ele deixa muitas lacunas e isso possibilitou um papel muito importante do Supremo Tribunal Federal no processo de impeachment. Isso tanto no processo do Fernando Collor quanto no processo da Dilma. Se nós analisarmos todo o papel que o Supremo desempenhou no processo de impeachment da presidente Dilma, são várias as decisões de mandado de segurança que o Supremo proferiu ao longo do procedimento. Não somente essa decisão que tu te referes, que ainda está pendente, mas também outras. Por exemplo, 3 dias antes da decisão da Câmara, que é a primeira decisão, aquela de admissibilidade de 2/3 da Câmara, para saber se o processo vai começar, já o advogado da União ali, ele já pede anulação de todo o procedimento. Por quê? Porque o presidente da Câmara era implicado, o Eduardo Cunha, que hoje está na prisão, ele era implicado num caso de corrupção. Mas qual é a posição do Supremo em todo o procedimento? O Supremo deixa o caminho livre para o parlamento. Ele, talvez por uma questão política, não se sabe, mas o Supremo deixa o caminho livre para que o parlamento decida. Então, ainda existe uma decisão pendente, mas visto todo o posicionamento que o Supremo Tribunal Federal brasileiro tomou durante o processo de impeachment, que foi nesse sentido de deixar que o parlamento decida, ele faz mais ou menos o papel de um poder moderador. Ele simplesmente analisa se existe algum vício. Não havendo vício, ele deixa que o parlamento decida. Então, me parece que não vai haver anulação. Inclusive, hoje no parlamento existe o pedido de anulação das eleições de 2014, porque muitos políticos estão implicados em casos de corrupção. Mas, visto todas as decisões, o caráter das decisões do Supremo Tribunal Federal hoje, que levam em consideração essas questões consequenciais das decisões, ou seja, tudo que pode acarretar uma decisão do Supremo, se forem tomadas as consequências ex tunc, ou seja, para o passado, eu não acredito que ele irá anular uma decisão tomada pelo parlamento em razão dos parlamentares terem sido eleitos pelo voto dos brasileiros. Agora, Fernando, um grande assunto nesse ano no Brasil vai ser com relação à candidatura ou não do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi condenado em segunda instância pelo TRF4, lá no Rio Grande do Sul, que inclusive aumentou a sua pena, né? A possibilidade de um recurso justamente na Corte Suprema para que essa aplicação dessa pena de prisão não seja aplicada até o julgamento de um recurso nas outras instâncias superiores. Existe alguma possibilidade? É possível ver, sob o ponto de vista jurídico, a possibilidade de que o ex-presidente Lula seja candidato esse ano? Há essa possibilidade, sob o ponto de vista constitucional? Em primeiro lugar, nós temos que analisando a questão sob o ponto de vista jurídico, nós temos, em primeira instância, uma condenação a uma pena de 9 anos. Já por esse aspecto, o ex-presidente Lula perderia os seus direitos políticos, se essa decisão fosse mantida. Em segunda instância, ele é condenado, a decisão condenatória é mantida,
e a pena aumentada a 12 anos, para 12 anos. Então, além da pena da condenação ser mantida, a pena é aumentada. Isso significa que a perda dos direitos políticos também é mantida. Se a decisão for mantida, ele não é candidato nas próximas eleições. O que acontece? Em regra, uma decisão penal condenatória proferida em segunda instância, quando existe recurso, esse recurso ele é para o Supremo Tribunal Federal, ou ele é para o Superior Tribunal de Justiça, ou para ambos os tribunais, em recurso especial e recurso extraordinário. Esses dois recursos, eles, em regra, não têm efeito suspensivo. Então, normalmente, essa decisão ela já tem efeito imediato. Por isso, em regra, a decisão, tendo efeito imediato, ela já teria o efeito de produzir, inclusive, a prisão do condenado. Por isso, o fato do ex-presidente não estar ainda na prisão é uma exceção. Foi uma exceção criada pelos juízes de segundo grau. Mas também o fato de ter sido interposto o recurso, isso é uma nova jurisprudência que foi criada. Não só, isso precisa ser deixado bem claro, não só em relação ao réu Luiz Inácio Lula da Silva, é uma jurisprudência que pode ser aplicada a outros condenados. Mas é uma exceção, porque a regra é que a decisão penal condenatória de segundo grau não tem efeito suspensivo. Então, ela tem efeito imediato. Por quê? Porque o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não têm efeito suspensivo. É uma exceção. Mas, havendo recurso especial, havendo recurso extraordinário, o recurso existindo, ele pode reformar a decisão de segundo grau. Isso significa que ele pode ser absolvido. Mas significa também que o recurso pode não ser aceito, ele pode ser inadmissível, porque ele tem vários requisitos para ser admitido, ou, então, ele pode ser admitido, ou seja, o tribunal pode admiti-lo, pode analisá-lo, em outras palavras, e pode provê-lo. Prover significa reformar a decisão. Reformando a decisão, ele será absolvido. E, sendo absolvido, ele retoma os seus direitos políticos. O que eu quero dizer com isso? A decisão do STJ e do STF vai definir as próximas eleições no Brasil. Vai definir em que sentido? Vai dizer se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá ou não ser candidato. E aonde entra o componente político na decisão dessas cortes? É muito difícil dizer. Por quê? Porque, em primeiro lugar, uma decisão de um juiz de primeiro grau, de um juiz de segundo grau, normalmente ela é uma decisão técnica. Pelo que nós ouvimos, o que nós sabemos dessas decisões é o que a mídia nos diz, não é? Porque nós não conhecemos o processo, nós não lemos o processo. O que nós sabemos dessas decisões é que elas foram decisões bastante técnicas. Nós vimos juízes bastante técnicos ali decidindo. Diferentemente de decisões que vêm de uma Suprema Corte, que é normalmente uma corte de cunho mais político, porque decide matérias de natureza constitucional, que são matérias eminentemente políticas. Então, quando se trata de uma corte de primeiro e de segundo grau, que vai decidir questões jurídicas, as decisões são mais técnicas. Mas é claro que, em se tratando de um acusado que foi um ex-presidente da República, essas questões que misturam direito com o contexto político, elas se entrelaçam. Então, não se pode dizer que uma decisão de um juiz ela desconsidere totalmente um contexto político, porque a decisão ela tem que analisar todas as consequências que ela vai trazer. Por isso é muito difícil dizer que a decisão é isenta de conteúdo político. A decisão do juiz ela analisa todo um contexto fático, que nesse caso é política também. O juiz ele faz parte da sociedade e como tal ele não é hermético, não é? Então toda decisão nós mesmos quando nós tomamos uma decisão, nós tomamos decisões políticas também na nossa vida. Fernanda Toneto, lembrando que você é procurador do Estado do Rio Grande do Sul, um outro tema também
bastante discutida atualmente no Brasil é com relação ao auxílio moradia para os juízes federais. Esse auxílio moradia está sendo visto como um aspecto aí de benefício, de privilégio da categoria do judiciário. Esse tipo de decisão do judiciário de conceder auxílio moradia, inclusive para os juízes que têm até residência própria, casa própria, não cria um sentimento, não reforça o sentimento de injustiça social no Brasil e um pouco do sentido da atuação do próprio poder judiciário? Eu acho que existe uma grande vantagem na sociedade hoje, que é a transparência. A transparência nos faz debater hoje problematiza vários temas e traz à tona vários temas, inclusive o tema da igualdade. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos um grande problema, que é o problema do parcelamento dos salários. Nós temos vários funcionários públicos, inclusive nós, procuradores, recebendo salários parcelados, enquanto que o Poder Judiciário recebe os seus salários em dia, inclusive auxílio moradia, não somente os juízes federais, como também os juízes estaduais. Então, eu acho que esse tema tem que ser debatido, porque não há necessidade de que não existe por que algumas pessoas serem tratadas de uma forma e outras serem tratadas de outra forma. Não foi sem razão que a monarquia caiu na França. Porque enquanto o povo estava passando fome, a monarquia tinha seus privilégios. E não é sem razão também que hoje os juízes no Brasil estão sendo vistos como a nova monarquia. E também não é sem razão que hoje se fala em ditadura dos juízes, não é sem razão que hoje se critica tanto o ativismo judicial, não é sem razão que hoje se fala do enorme poder que os juízes têm, do porquê que os juízes hoje estão dando a última palavra em tantos assuntos que deveriam ser decididos pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Então, eu acho que sim, isso tem que ser debatido. E realmente, o fato de os juízes terem decidido determinadas questões que tocam pontos cruciais na vida da sociedade, trouxeram à tona essas questões, que devem sim ser problematizadas. Hoje, então, existe uma distorção, então, acredito que sim. Por exemplo, no nosso estado, no Rio Grande do Sul, existe a judicialização de uma série de políticas públicas que deveriam ser decididas pelo Poder Executivo, que hoje está de mãos amarradas porque são os juízes que decidem. A judicialização da saúde, a judicialização da segurança pública, a questão do orçamento, que hoje é decidida pelos juízes. E que o Poder Executivo não pode mais nada fazer porque todas essas questões são judicializadas. Então, a problematização dessas questões é importante para que nós possamos debater o porquê que hoje os juízes têm tanto poder e se eles têm tanto poder assim, eles, com esse tanto de poder, eles conseguem se autoconceder vantagens que também precisam ser debatidas por toda a sociedade. E é importante a transparência por isso, porque nós conseguimos, com a transparência, debater, problematizar e, quem sabe, encontrar soluções melhores para a nossa sociedade. Ok, muito obrigado, Fernanda Figueira Torneto, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, que foi a convidada de hoje da RF Convida. Eu que agradeço.